Olá, pessoal, bom dia. Vamos para a nossa aula de hoje. Hoje vai ser história de avião de máscara para mostrar para vocês que tem que usar máscara, tá certo? Em todo lugar que vocês forem, tem que usar máscara. Se tá em casa com muitas pessoas, tem que usar máscara. Tia pode tirar porque tia vai gravar sozinha, tá bom? Mas vocês usem a máscara sempre quando estiver por aí. Olha lá. Tia vai falar hoje na aula de história sobre o primeiro reinado, gente. O primeiro reinado foi o reinado de Dom Pedro I, tá certo? Dom Pedro I, ele reinou de 1822, quando teve a independência do Brasil, ele foi coroado, né? Imperador do Brasil, de 1822 até 1831. Quantos anos passaram? Quase fazia 10 anos, né? Se fosse em 1832, era 10 anos. Então, ele passou 9 aninhos lá no poder. Ele abdicou o cargo, ele renunciou, tá? Ele disse que não queria mais por causa dos conflitos, que as pessoas não queriam aceitar as ordens que ele fazia, eles queriam dar as ordens, não queriam aceitar Dom Pedro. Muitas províncias estavam com problemas que já eram chefiadas pela coroa portuguesa, não queriam obedecer a Dom Pedro. Dom Pedro criou umas leis, as pessoas não gostaram, tá certo? O poder moderador, que dava todo o poder a Dom Pedro, as pessoas também não gostaram. Fizeram a Confederação do Equador, que foi uma revolta aí, ó, contra as coisas que Dom Pedro estava fazendo, tá? Eles queriam fazer uma nova Constituição, queriam fazer bastante coisa nessa confederação. O líder desse movimento foi Frei Caneca, tá? O nome dele era Frei Joaquim do Amor Divino Caneca. Então o nome dele era chamado de Frei Caneca. Tá? Frei Joaquim do Amor Divino Caneca. Aí pega Frei e o último nome Frei Caneca. Ele estava na frente dessa revolta, a Confederação do Equador. E era chamado de Equador porque as províncias que fizeram parte estavam situadas perto da linha do Equador. Por isso era chamado de Confederação do Equador. Tá certo, gente? Frei Caneca, como ele era o líder, você já sabe que o líder na história era o mais sofrido, que sofria muito, né? Quando descobriam, quando pegavam um revoltoso, o que sempre inventava, que era o cabeça da história, ele sempre morria muito feio, né? Então, Frei Caneca, Frei, você sabe que era alguma coisa da Igreja Católica, né? Um Frei. Ele, sabe o que aconteceu? Ele foi pego e ele foi condenado à morte por enforcamento, certo? Mas ninguém quis executar a sentença. Ninguém quis lá colocar a corda nele, porque ele era um frei, ficou com medo, superstição, ficavam com medo de ser amaldiçoado porque ele era um frei. Então, como ninguém quis executar essa sentença, veio uma pessoa e fuzilou. Ele foi fuzilado, não porque a morte dele foi diferente, é porque ninguém queria executar aquela sentença de enforcamento no frei. Então, veio uma pessoa que de longe mesmo fazia, fuzilou ele, matou ele. Certo? Ele tinha que morrer, mas morreu do fuzilamento. E no dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro, Dom João, ele tinha morrido, Dom Pedro abdicou o trono para ir embora para lá, para o lugar de Dom João VI. Tá certo? Mas ele foi de livre espontânea vontade, com muita vontade e muito prazer, porque ele estava cheio do que estava acontecendo aqui. Ninguém queria obedecer ele, então ele foi embora para lá. Tá certo? Ele foi para o lugar dele, Dom Pedro I foi para o lugar do pai dele. Ele resolveu voltar para Portugal e deixou o trono aqui, sabe para quem? Para o filho dele, Dom Pedro, que vai ser Dom Pedro II depois, né? Ele só é Dom Pedro de Alcântara. Só recebe o título quando é coroado, né, gente? Então, Dom Pedro de Alcântara ficou aqui, ele tinha apenas 5 anos de idade, tá? Quem ficou ajudando ele a governar um pouquinho foi José Bonifácio, tá? Aquele que deu muito conselho para Dom Pedro I da independência ao Brasil, José Bonifácio e Princesa Leopoldina, não foi? Então, eles ficaram ajudando Dom Pedro II aqui, com 5 aninhos de idade, para o Brasil ficar sendo regente por regentes, até ele ficar de maior, tá certo? Então, mas Dom Pedro I, quando ele foi para lá, para Portugal, vocês acreditam que ele não ficou no poder? Ele estava tão chateado com o que estava acontecendo aqui. Chega lá, outras coisas para ele resolver, ele não quis, gente. Ele abdicou.
ele renunciou à coroa portuguesa, à coroa de Portugal. Ele não quis. Ele entregou para a filha dele, Dona Maria da Glória. Ele disse, vai ser a rainha com teu esposo. Eu não quero mais não, eu quero descansar. Então ele entregou a coroa. Ele nem foi mais rei aqui no Brasil, nem lá em Portugal. Ele entregou a coroa porque ele já estava cansado de tanto lutar remar contra a maré, né? Remar e as pessoas querer tudo errado, tudo ao contrário do que ele queria. Ele dizia uma coisa, a pessoa não gostava. Então ele já estava chateado com isso, ele entregou a coroa para a filha dele, que estava mais nova e podia aguentar muita coisa ainda. Tá bom, gente? Agora a tia vai ler o assunto, tá? Olha, Dom Pedro I, tá? A foto de Dom Pedro. Com a independência do Brasil, em 1822, o Brasil tornou-se uma monarquia. O que é monarquia? É sistema de governo onde quem governa é um rei ou imperador. Tá certo, gente? Aqui. Dom Pedro foi aclamado imperador do Brasil, recebendo o título de Dom Pedro I. Foi? O período em que ele permaneceu no poder foi chamado de Primeiro Reinado. Tá? E durou de 1822 até 1831. O primeiro reinado foi um momento bastante conturbado, marcado, por exemplo, pela insatisfação de algumas províncias, que eram comandadas por tropas portuguesas e não aceitavam a independência, além de oposições políticas internas. Eles eram contra. Então, eles não queriam obedecer Dom Pedro. Dom Pedro começou por aí, já sofrendo. Em 1823, foi convocada uma assembleia para elaborar a primeira Constituição brasileira. O que é Constituição? É um conjunto de leis que regem um país. Então, essas leis iam reger o país do jeito que ele botasse a lei. Só que estava difícil, né, gente? As pessoas não queriam lhe obedecer. Essa assembleia era composta por 5 proprietários de terras e grandes comerciantes, não havendo nenhum representante do povo. Por isso também eles não quiseram aceitar, porque queriam alguém do povo lá. Durante a elaboração da primeira Constituição, em 1823, os políticos tentaram limitar os poderes do imperador, de Dom Pedro. Ele não concordou, fez a Assembleia e escolheu pessoas de sua inteira confiança para elaborar uma nova Constituição. Ela ficou pronta em 1824 e foi imposta por Dom Pedro I a toda a população. Quando a Constituição é imposta por uma pessoa apenas, dizemos que ela foi outorgada, tá bom, gente? Outorgada, feita por uma pessoa só. Quando é discutida por representantes da população, dizemos que a Constituição foi promulgada. Quando ela é discutida pelo povo da população, ela foi promulgada. A Constituição de 1824 estabelecia o quê? A monarquia hereditária como sistema de governo. Ele queria que o filho dele ficasse no lugar dele e o filho do filho dele fosse ficando. Hereditária que passasse de pai para filho. Que nas eleições só poderiam votar homens livres e com renda determinada, excluindo o voto das mulheres, homens livres e pobres e os escravos. Ninguém podia votar esses daí, somente homens livres, mas que tivessem dinheiro. O voto aberto, sem ser secreto. Eles queriam que fosse aberto para todo mundo ver quem você votou. 4 poderes, ele fez o executivo, exercido pelo imperador e seus ministros, o legislativo, que seria exercido pelos deputados e senadores, o judiciário, formado pelos juízes escolhidos pelo imperador, e o moderador, exercido pelo imperador, que controla todos os outros poderes. A existência do poder moderador gerou muita insatisfação, porque concentrava todo o poder nas mãos do imperador. E eles não queriam esse poder todinho com ele. Muitos brasileiros ficaram descontentes com as atitudes autoritárias do imperador nessa época. Aí veio a Confederação do Equador, revolta iniciada em Pernambuco, mas que foi se espalhando por várias províncias do norte e nordeste do país, como a Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Ceará. A Confederação do Equador recebeu esse nome porque algumas províncias se situavam próximas à linha do Equador. O objetivo da revolta, o que é que eles queriam? Convocação de uma nova Assembleia para a elaboração de uma nova Constituição, fosse as leis do jeito que eles queriam. Formação de um governo independente na região. Acabar com o tráfico de escravos e diminuir a interferência do governo central nas províncias. Então, eles queriam essas 4 coisas. Tá? Fazer uma nova Constituição, as leis do jeito que eles queriam.
formar um governo independente lá na região, acabar com o tráfico dos escravos, não vir mais escravos, não ter mais escravos, e diminuir a interferência do governo, que o governo não mandasse tanto, certo? Nas províncias, nas outras províncias, central nas províncias. O líder do movimento foi quem que eu disse? Joaquim do Amor Divino. O nome dele é Joaquim do Amor Divino Caneca, tá certo? Conhecido como Frei Caneca, que contou com a ajuda de outros nomes importantes, como Cipriano Barata e Paz de Andrade. Em setembro de 1824, as forças de repressão ao movimento dominaram o Recife e Olinda e depois o Ceará. As penas impostas aos revoltosos foram muito severas. Frei Caneca foi condenado à forca, gente. Porém, acabou sendo fuzilado diante da recusa dos carrascos em executar a ordem. Nenhum carrasco quis enforcá-lo. Então, por isso veio uma pessoa e fuzilou. Frei Caneca ficou conhecido em nossa história como símbolo do ideal de liberdade. A insatisfação do povo brasileiro com o autoritarismo do imperador era cada vez maior. Dom Pedro I resolveu abdicar, gente. Dom Pedro I abdicou no dia 7 de abril de 1831, quando Dom João morreu. Dom João VI morreu. Ele abdicou aqui, deixou aqui e foi embora para lá. Dom Pedro I resolveu voltar para Portugal, deixando o trono aqui para seu filho, Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade, ficando sob a responsabilidade de José Bonifácio, até que atingisse a maioridade. O governo ficou nas mãos dos regentes. Eles escolhiam, tá, gente, os regentes, e depois a gente vai estudar aqui sobre as regências. Então, vocês vão ver quem foram esses regentes. Escolhiam um para governar, e não deu certo, escolhia 3, e iam escolhendo. Assim terminou o primeiro reinado. Dom Pedro I renunciou à coroa portuguesa, entregando-a à sua filha, Dona Maria da Glória. Olha a Dona Maria da Glória aí, 1852, a foto dela. Agora eu vou dizer uma curiosidade para vocês. O nome de Dom Pedro I, o nome de batismo de Dom Pedro I é Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim, de Bargança e Bourbon. Tá, gente? Esse é o nome dele. Tem quantos nomes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 nomes. Esse aí sofreu para aprender o nome, viu? Foi, gente. Pronto, então responda as tarefas e vamos para o período regencial, que vai ser hoje também, tá certo? Vamos lá.